Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Thieres Machado e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho a respeito de modelagem não destrutiva. Eu vou explicar o que seria uma modelagem não destrutiva, vou fazer aqui um processo, nós vamos modelar essas duas peças. Se não der tempo de modelar as duas em um vídeo, eu vou dividir o vídeo em duas partes. E eu vou tentar explicar quais as vantagens deste método e como você pode utilizá-lo no seu dia a dia. Então, sem muita enrolação, o que seria a modelagem destrutiva e o que seria a modelagem não destrutiva? Modelagem destrutiva é quando você aplica as modificações diretamente na peça. Então, neste cubo, um exemplo de modelagem destrutiva seria eu aplicar o comando de bevel diretamente aqui na aresta. Então, qual que é o grande ponto negativo? Eu tenho aqui os parâmetros, né, deste bevel, do comando. Eu posso alterar aqui a profundidade, eu posso alterar aqui o formato, né, colocar o bevel para o lado interno e posso aumentar aqui a quantidade de segmentos. Só que uma vez clicando fora, o comando ele finalizou. Eu finalizei o comando, de modo que se de repente uma das alterações que eu fiz não ficou do meu agrado, digamos assim, se eu decidir voltar atrás da minha decisão, eu não consigo, pois o comando já foi aplicado. Agora, o que seria a modelagem não destrutiva? É quando eu faço o mesmo procedimento, porém utilizando um modificador. Então, por exemplo, eu vou definir um peso para esta aresta, vou selecionar o objeto aqui, o cubo, e aplicar aqui um modificador de bevel. Só que aqui no método de limite eu defino como wave, vou aumentar aqui a quantidade de segmentos, 5, né? E vou dar um shade smooth. Percebam que quando eu utilizo um modificador, a vantagem é que depois que eu aplico o comando, como o próprio nome já fala, na verdade não é nem um comando, é um modificador. Então eu consigo alterar aqui os parâmetros, ó, eu consigo diminuir aqui a espessura do bevel. Eu consigo aumentar a quantidade de segmentos, ó, aumentar e diminuir a quantidade de segmentos, entre outras coisas. Então, de forma resumida, modelagem não destrutiva seria isso. É quando você utiliza diversos elementos para criar outros elementos de modo não destrutivo, de um modo que você consegue fazer alterações de maneira fácil. Então, por exemplo, eu tenho aqui esta peça, reparem que todos esses furos aqui na peça, na verdade, não foram modelados diretamente nela. O que eu fiz foi gerar aqui alguns sólidos e eu falei para o software que eu gostaria de extrair esses sólidos da minha peça principal. Então, no caso aqui, este cilindro maior que vocês estão vendo, na verdade, ele é a extração de um cilindro menor. Ó. Se eu movimentar este cilindro aqui, ó, na peça, percebam que eu consigo alterar. Se eu entrar no modo de edição e selecionar aqui a base dele, percebam que eu consigo diminuir aqui o diâmetro do furo, né, na parte interna. Esses cilindros menores aqui, esses furos cilíndricos aqui na parte da base, da chapa da base, né? Se eu entrar aqui no modo de edição, percebam que eu consigo alterar aqui a escala, eu consigo deslocar ele aqui no meu objeto, entre outras coisas. Então a modelagem não destrutiva, a grande vantagem é essa. Você consegue chegar num resultado final e caso algum aspecto da peça não me agrade, eu consigo alterar de forma fácil. É claro que nem tudo são flores, tem alguns pontos negativos que mais para frente eu vou explicar, mas por hora nós vamos se ater a isso. Então, sem muita enrolação, vamos dar início aqui a uma demonstração. Eu vou modelar esta peça aqui, do início ao fim, e caso sobrar tempo eu faço a outra peça, do contrário a gente continua num próximo vídeo. Então vou ocultar aqui na viewport e nós podemos começar. Primeiro passo, eu vou começar com um plano, pois a maioria das modificações que nós vamos fazer aqui, eu não quero fazer uma modificação diretamente na peça. Então eu poderia, por exemplo, modelar aquela chapa aplicando um extrude. Só que quando eu aplico o extrude, percebam que eu acabei de criar uma modelagem destrutiva, pois se eu clico fora, eu não consigo alterar a espessura desta peça de forma fácil. Eu teria que entrar aqui no modo de edição e eu teria que voltar aqui, ó, e movimentar esta face para diminuir ou aumentar a espessura. Então, uma maneira
fácil que a gente cria a espessura na nossa peça é adicionando um modificador de espessura, que no caso seria o modificador de Solidify. Mas antes da gente fazer isso, a primeira alteração que a gente vai fazer aqui é criar um bevel para arredondar aqui a periferia do meu quadrado. Como que eu faço isso? Vou entrar aqui, vou selecionar o quadrado, aplicar aqui um modificador de bevel, só que ao invés de deixar aqui em arestas, eu vou selecionar aqui vértices, vou aumentar a quantidade de segmentos e vou diminuir aqui o tamanho, ó. À medida que eu diminuo o tamanho, eu desloco este bevel aqui para o cantinho do quadrado. Agora sim eu posso aplicar um modificador de Solidify. Então seleciono a minha peça, clico aqui em Solidify, percebam que ele solidificou a peça para o lado negativo, basta você colocar aqui onde está o offset, você deixa 1 positivo, ele vai fazer para o lado correto, para cima no caso, e nós vamos aumentar aqui a espessura, eu vou deixar 1,5 centímetros. Percebam que aqui está facetado, vou selecionar a peça, clicar com o botão direito e dar um Shade Smooth, e aí eu suavizo as normais aqui neste ícone aqui, nesta guia. Próximo passo é criar aqueles furos que eu tinha aqui na extremidade da peça. Como que eu vou fazer isso? Para isso eu tenho que desenhar um outro sólido, eu tenho que modelar um outro sólido para poder extrair a informação deste segundo sólido do corpo principal. Então nós vamos aproveitar que este objeto aqui eu já tenho alguns modificadores aplicados. Eu vou aproveitar para copiá-lo, então vou digitar Shift D, seleciono aqui a base de baixo, digito Shift D, faço uma cópia para o lado de cima. Porque aqui no modificador de bevel, o que eu vou fazer é aumentar aqui, ó, o tamanho dele, transformando este quadrado em um círculo, em um cilindro, né? E aqui no Solidify, à medida que eu aumento a espessura, percebam que eu aumento o tamanho deste cilindro. E como nós estamos trabalhando com o método não destrutivo, a grande vantagem é que como isso daqui é um quadrado e eu arredondei aqui os vértices utilizando o modificador de bevel, à medida que eu diminuo a escala dele aqui no modo de edição, eu altero o diâmetro deste cilindro. Só que percebam o seguinte, aqui neste cilindro, esta face aqui, ó, ela está dura, né? Por que ela está dura? Eu tenho uma face bem nítida aqui, uma aresta bem definida. Isto daqui acontece basicamente pelo seguinte, quando eu arredondo aqui os vértices no bevel, percebam que quando eu diminuir aqui, ó, vocês vão perceber que ele vai criando o bevel, à medida que eu vou aumentando este bevel, ó, quando esses dois vértices chegam aqui no centro, eles não são unidos de forma automática. É por isso que esta aresta fica aqui bem nítida. É pelo fato dos vértices aqui da união não estarem, dos vértices que são sobrepostos quando o bevel ele atinge o limite máximo, eles não são unidos de forma automática. Então você seleciona a peça e nós vamos aplicar aqui um novo modificador que é o modificador de Weld. Como o próprio nome já fala, ele solda os vértices próximos. No caso aqui, como os vértices estão posicionados um em cima do outro, basta você digitar aqui uma distância mínima de 1,1 centímetro, ele já vai conectar sumindo com aquela face, com aquela aresta bem nítida. Próximo passo, a gente vai posicionar este cilindro aqui dentro da outra peça e vou movimentá-lo aqui para a extremidade, ó, para a periferia. Agora sim eu posso aplicar aqui um modificador de extração. Eu vou extrair este sólido do corpo principal. Mas antes de fazer isso, eu vou aplicar aqui um modificador de espelho, pois eu quero espelhar este cilindro em todos os quadrantes. Antes de eu fazer isso, eu tenho que posicionar a origem do meu objeto aqui no cursor para o software ter um parâmetro de espelhamento. Do contrário, você não consegue espelhar a peça, já que um objeto ele é espelhado aqui usando como parâmetro esta bolinha amarela, que para quem não sabe é chamada de origem. Só que antes disso, nós vamos digitar aqui Ctrl A para resetar a escala dessa peça. Porque como eu movimentei, ela estava no centro aqui e eu trouxe ela para a periferia, nós precisamos resetar as informações aqui de posicionamento e escala. Então eu digito aqui, beleza. Então, cliquei aqui, dei Ctrl A, seleciono esta opção, Rotation and Scale. Agora sim, eu vou digitar Shift, eu vou clicar aqui na peça com o botão direito e vou colocar aqui, ó, Set Origin to 3D Cursor,
para o software mover aquela bolinha amarela ali para o centro da peça principal. Agora sim, eu posso aplicar aqui um modificador de espelho, que no caso é o Mirror. Então aplico o Mirror, percebam que ele espelhou a peça aqui no eixo X, ó. Eixo X, ó. E agora eu vou espelhar este cilindro no eixo Y. Beleza, feito isso, como isto é um modificador, a grande vantagem, como eu comentei, modelagem não destrutiva. À medida que eu movimento este quadrado aqui no modo de edição, percebam que o cilindro ele vai replicar nos outros quadrantes, pois o modificador de espelho está atuando aqui nesta peça. Agora sim eu posso selecionar a minha peça principal e aplicar aqui um modificador de extração. Nós vamos extrair o corpo do cilindro, dos 4 cilindros do corpo principal da minha peça, que no caso é o quadrado aqui da base. Então eu vou selecionar a base, eu venho aqui na guia de modificadores e vou aplicar um modificador de Boolean. Ó. Seleciono aqui o Boolean, aí eu clico no conta-gotas e seleciono o meu cilindro. Aí percebam que o furo ele já foi gerado, só que eu não consigo enxergar, pois o cilindro está na frente. Para facilitar a nossa visualização, eu vou selecionar o cilindro, eu venho aqui nesta guia, ó, clico aqui, e aqui onde está Viewport Display, aqui onde tem a janela de Display As, nós vamos selecionar aqui Bounds. Se você clica em Bounds, ele vai desenhar uma gaiola em volta de todos os cilindros, mas se você não gostar desta opção, você pode utilizar aqui o Wire. Dessa forma você visualiza todos os cilindros. Eu vou deixar aqui em Bounds, pois eu prefiro desta forma. Vou entrar no modo de edição e percebam o seguinte, a grande vantagem de ser modelagem não destrutiva é que, como eu falei, nós já alteramos várias coisas, mas eu consigo voltar aqui no meu cilindro que eu extraí, mesmo depois de ter extraído ele do corpo principal, eu consigo fazer as alterações. Então, por exemplo, à medida que eu movimento estes 2 vértices aqui no eixo X, ó, eu consigo alterar aqui o formato do furo na minha peça. Se eu alterar esses 2 vértices aqui no eixo X, na verdade eu falei X aqui, né? Quando eu estava aqui eu quis me referir eixo Y e aqui sim no eixo X, ó, eu consigo alterar o formato. Mas nós vamos deixar naquele formato mesmo, 2 círculozinhos pequenos aqui nos limites do meu quadrado. O que nós vamos fazer agora? Eu vou copiar esta peça, aproveitando que ela já está com os modificadores aplicados. Então copio ela aqui para cima, pois agora eu vou desenhar aquele cilindro maior que fica aqui no centro da peça, aproveitando esta peça aqui da base que já está com os modificadores aplicados. A única coisa que eu vou fazer é desabilitar aqui o modificador de Boolean, pois por hora eu não preciso dele. Então eu vou desabilitar, aqui na guia de Bevel eu vou aumentar aqui o tamanho dele, né? Para deixá-lo num formato circular perfeito. E lembrem-se que, como eu não tenho aqui o modificador de Weld aplicado, eu tenho que aplicar aqui para ele eliminar aqui esta aresta que fica bem nítida. Então eu seleciono aqui e aplico o modificador de Weld, sumindo com aquela aresta. Agora sim, eu entro no modo de edição, diminuo aqui a escala, vou colocar na visão ortográfica superior para eu ver mais ou menos o tamanho do meu cilindro. Acho que está num tamanho ideal. Agora o que eu posso fazer é entrar no modo de edição novamente e trazer o quadrado, né, aqui para a face da base. Ó. Então posiciono ele aqui no mesmo lugar. Para isso eu utilizo aqui a função de Snap, habilitada em vértice, no mais próximo, e ativo essas 2 opções. Agora eu vou selecionar aqui o cilindro, né, e vou aumentar a espessura dele aqui no modificador de Solidify. Então, eu acho que vocês já estão conseguindo ter uma ideia quais são as vantagens deste método, né? Percebam que eu consigo alterar os parâmetros aqui da minha peça de forma fácil. Eu consigo, à medida que eu vou modelando, eu consigo ir alterando os parâmetros da peça. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso extrair aquele furo deste cilindro, né? Aquele furo que ele tem aqui no centro. Então não tem muito segredo. O que eu posso fazer é copiar este mesmo cilindro digitando Shift D. Eu vou digitar ESC para manter a cópia na mesma posição. E aí eu vou entrar no modo de edição digitando Tab. À medida que eu posiciono aqui na visão ortográfica e diminuo o tamanho deste quadrado com o comando de escala, que é a tecla S, percebam que eu consigo visualizar aqui o segundo cilindro, ó, que foi gerado aqui no centro. Se eu movimento ele aqui para cima no eixo Z, ó, eu consigo visualizar
o segundo cilindro. E o que nós vamos fazer é voltar aqui na guia de Solidify, no modificador de Solidify, aumentar a espessura dele, ó, o comprimento dele e movimentar ele aqui para baixo de modo que ele atravesse todas as duas peças, tanto o cilindro maior como o quadrado da minha base. Porque o que eu vou fazer agora é selecionar este cilindro maior, eu vou aplicar um modificador de Boolean nele e nós vamos extrair a informação aqui do cilindro menor. Então eu clico aqui no conta-gotas e clico aqui no cilindro menor. Percebam que nada aconteceu. Na verdade, não é que não aconteceu, é que como esta peça está na frente, a gente não consegue visualizar o furo. Então, novamente, eu tenho que selecionar aquela peça, vir aqui nesta guia aqui, ó, e colocar a visualização em bounds. Quando eu faço isso, eu consigo visualizar o furo feito na minha peça. E eu vou repetir o processo aqui na minha base. Entro na guia de modificadores aqui da minha peça da base, eu vou copiar este modificador aqui de Boolean. Ó. Então, uma vantagem aqui, ó, uma dica rápida, é que você não precisa ficar adicionando os modificadores toda hora que você for criar um novo por esta guia. Se eu for adicionar um novo modificador de Boolean, o que eu posso fazer é clicar aqui neste triângulo e simplesmente duplicar o modificador que eu já havia aplicado. Então, eu vou copiá-lo. Só que aí, aqui onde está o objeto, percebam que como eu copiei este Boolean aqui anterior foi o Boolean que a gente utilizou para fazer o furo aqui da periferia, desses buraquinhos aqui, desses furos na região periférica do quadrado. Então eu tenho que desativar aqui o objeto que ele estava utilizando como referência para fazer a extração e selecionar aqui o meu cilindro, né? Ó, a partir do momento que eu seleciono o cilindro, ele faz o furo na peça da base também. Agora, a última peça que está faltando é aquela alça lateral aqui que tem interligando a peça da base com o cilindro. E novamente, eu vou copiar esta peça, seleciono a peça da base, faço uma cópia aqui para cima. Como a origem do objeto está posicionada exatamente no centro, o que eu posso fazer é rotacionar aqui, ó, travando ela no eixo X em 90 graus. Rotacionei 90 graus, o que eu vou fazer? Vou desativar esses modificadores de Boolean, pois percebam que, à medida que eu movimento a peça, como eu copiei a informação da base, ele está extraindo a informação aqui do cilindro. Eu não quero que isto ocorra. Então, eu desativo aqui os modificadores de Boolean. Desativei os dois modificadores de Boolean. Agora sim, posso desativar também este modificador de Bevel, pois nós não vamos utilizar. O único modificador que eu vou utilizar por hora é o modificador de Solidify. Percebam que a peça foi solidificada nos dois, apenas em uma direção. Eu tenho aqui o meu plano exatamente no centro do cilindro, mas ela não foi expandida, né? A solidificação aconteceu apenas para um lado. Para deixar esta solidificação no centro, o que eu tenho que fazer é selecionar aqui o modificador e aqui onde está Offset eu vou deixar em 0. Fazendo isto, percebam que ele mantém aqui o meu quadrado no centro e ele expande, né, a espessura para os dois lados. Agora o que eu tenho que fazer é editar aqui a informação da minha peça. Então vou entrar no modo de edição, vou selecionar esses dois vértices, posicioná-los aqui na base e vou repetir o processo aqui, ó. Então movimento agora estes dois vértices aqui até mais ou menos aqui nesta região, ó. Olhando aqui em cima eu consigo enxergar o que eu quero fazer, então eu quero deixar esses dois vértices aqui dentro do círculo e este daqui eu quero trazer ele para baixo, desenhando como se fosse a alça, né, com um desenho triangular mais ou menos. Aqui eu posso diminuir o tamanho até que chegue num tamanho que me agrade. E basicamente eu já tenho a primeira peça. Agora como que eu faço as cópias? Eu poderia simplesmente fazer uma cópia, né, digitar Shift D, reposicionar do outro lado, mas como nós estamos trabalhando com este método de não destrutivo, se eu faço esse tipo de escolha, vai dificultar caso eu tenha que alterar uma informação aqui desta alça. Então a maneira mais fácil é eu criar uma cópia, de modo que quando eu altero uma peça, todas as outras cópias vão ser alteradas, igual nós fizemos aqui com o modificador aqui de espelho no cilindro. Só que aqui eu não consigo utilizar um modificador de espelho, pois ele está posicionado aqui no centro. Então, um modificador que eu posso utilizar aqui seria o modificador de Array. O
que eu vou fazer? Vou posicionar aqui a origem deste objeto aqui no centro, ó, do cursor. Então, movimentei a origem ali para o centro. Agora, eu vou adicionar uma empty. Adicionei uma empty aqui, ó, Plan Axis, também no centro aqui da minha peça. Vou diminuir aqui o tamanho da visualização dela, né? Eu vou colocar bem pequenininho. E agora o que eu vou fazer é selecionar esta peça, selecionar a empty, digitar Shift H para ocultar todo o restante da peça para facilitar a nossa visualização. O que eu vou fazer agora? Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou posicionar esta empty mais ou menos aqui para o alto, ó. Porque eu vou digitar Shift S, posicionar o cursor no centro aqui dela. Então, Shift S, seleciono essa opção aqui de baixo, posicionei o cursor aqui. Já tem a origem do meu objeto? Lá? Não tem, então eu tenho que movimentar. Então, clico com o botão direito na peça, seleciono a opção aqui, ó, Set Origin to 3D Cursor. Então, movi ali a origem para o centro do cursor, de modo que quando eu rotaciono esta peça, percebam que pelo fato da origem estar ali no centro do cursor, ele vai utilizar o cursor como parâmetro para rotacionar. Ali é o ponto de referência para aplicar os modificadores. Digamos que eu aplique um modificador de espelho, a peça vai ser espelhada a partir deste ponto. E é o que nós vamos fazer, porém, sem utilizar um modificador de espelho. Eu vou utilizar um outro modificador que, na verdade, vai fazer as cópias ao redor aqui deste ícone. Então, eu vou selecionar aqui o modificador de Array. E para quem não sabe, eu já tenho um vídeo falando a respeito do modificador de Array. Caso você se interesse, eu vou deixar o link na descrição para você entender melhor aqui o que eu estou fazendo. Então, aqui nas cópias, no modificador de Array, vou diminuir aqui para vocês verem, ó. Na contagem das cópias, nós vamos definir 4, pois são 4 cópias, né, que nós queremos fazer. Aqui no fator X, eu vou deixar 0 para manter as cópias posicionadas dentro aqui do mesmo lugar. E aqui no objeto, né, eu vou selecionar aqui, ó, clicar aqui nesta caixinha e selecionar aqui o conta-gotas e selecionar aqui a minha empty. Agora percebam que deu um erro. Por quê? Porque, como eu comentei, toda vez que você movimenta uma peça e você altera o posicionamento dela pelo modo de objeto, você tem um erro, pois você alterou o posicionamento de modo que ela já não mais... Quando você aplica modificadores, as coisas vão dar erradas, pois você deslocou a peça do centro aqui do universo. Então você tem que digitar Ctrl A e selecionar a opção aqui de resetar a rotação e a escala. Fazendo isto, este erro vai ser corrigido. Agora sim, eu posso selecionar esta peça. Como nós estabelecemos aqui o centro deste comando aqui, o ponto de referência de rotação está exatamente aqui no centro, e eu estabeleci o ponto de rotação, uma ancoragem neste ícone, de modo que quando eu rotaciono, eu crio aqui as minhas cópias. Aí basta eu posicionar em qualquer lugar, vou digitar aqui 360 dividido por 4 para posicionar as peças no local correto. Agora eu posso digitar Alt H e voltar aqui na minha peça. E basicamente nós temos aqui a minha peça completamente modelada. Qual que é a vantagem? Como eu comentei, consigo alterar aqui os parâmetros, ó, consigo alterar aqui, vamos deixar esta peça desta forma, ó. Aí eu poderia, por exemplo, vir aqui no sólido da base e aumentar também o tamanho dele, se eu quiser, ó. Aumento o tamanho dele, ó, fazendo uma alteração de forma fácil. Mas essa alteração eu não gostei, então eu volto, digito aqui Ctrl Z, voltando ao que estava antes. Agora, nós vamos solidificar todas as peças umas com as outras, porque percebam que apesar de eu ter feito as extrações, essas peças não estão interligadas. E novamente a gente vai utilizar um modificador de Boolean. Antes de mais nada, eu vou renomear aqui este meu plano para nós sabermos que eu quero este plano como a peça final. Então aqui onde está o quadrado, né, o quadrado da base, a chapa da base, eu seleciono ela e vou digitar aqui, né, vou renomear como peça final. Beleza? Só para a gente não se perder. Então o que eu vou fazer aqui na minha peça final? Eu vou clicar nela, vou copiar aqui o modificador de Boolean, vou duplicá-lo. Só que desta vez aqui, ó, onde está a diferença, nós vamos selecionar Union, pois eu quero unir aqui os meus objetos. Percebam que ele já fez uma união, é porque ele estava pegando como parâmetro o cilindro anterior. A gente tem que desabilitar aqui. E agora sim, eu clico no conta-gotas e seleciono aqui
o meu cilindro maior. Selecionei aqui o cilindro maior, percebam que a silhueta aqui, ó, quando eu desativo, ó, a silhueta estava somente aqui, né? Só que a partir do momento em que eu faço a união, ó, ele aumenta aqui a silhueta da peça, unindo aquelas duas informações. Agora eu posso fazer a mesma coisa, só que com a alça. Então eu vou duplicar aqui o comando, né? Dupliquei. Eu vou cancelar aqui este boolean, pois ele estava unindo com o cilindro. E agora sim, eu clico aqui e faço a união com a alça. Ó. Percebam que ele expandiu aqui a informação da alça. E aí percebam que a peça ela ficou toda... Tem alguns brilhos acontecendo aqui nesta peça. Isto porque a nossa peça final foi esta daqui que nós renomeamos. Todas aquelas outras peças que nós modelamos, elas ainda vão continuar ali dentro umas das outras. Então o que eu posso fazer é simplesmente ocultá-las aqui na viewport, pois nós modelamos aquelas peças apenas para ter um parâmetro para fazer a união. Quando você aplica o modificador de união aqui no boolean, ele não elimina a peça que ele utiliza como referência para fazer a união. Nem também quando você aplica aqui o modificador de diferença, né? Quando você extrai uma informação. A informação que você extraiu, ele vai fazer o furo, porém ela ainda continua ali. Então é por isso que a gente simplesmente oculta aqui nas layers. E tá aí a nossa peça modelada, ó, do início ao fim. Então percebam que a silhueta agora ela abrange toda a peça e como eu comentei, né? Todos esses parâmetros aqui são editáveis. Eu posso, por exemplo, voltar lá na minha peça, né? E é sempre bom você renomear, né? No caso desta daqui, ó, é o triângulo aqui da alça. Então eu vou digitar aqui, ó, e renomear como alça. Vamos colocar dessa forma, é melhor, alça. E aí, ó, se eu entro no modo de edição da alça, a partir do momento em que eu mudo aqui os parâmetros, ó, eu consigo editar de forma rápida, ó, todos os outros lados. E lembrem-se que esta daqui é a peça de referência que ele utilizou para fazer a união. Só que ainda que eu desabilite ela aqui e volto na minha peça final, que é esta daqui, como ele estava utilizando o objeto aqui, alça, como referência para fazer a união, ainda que eu altere os parâmetros aqui nesta peça, na peça alça, ele vai fazer as alterações aqui na minha peça final. Então, ó, eu poderia dar um outro exemplo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, aqui na minha peça da base, que até seria bom eu ter renomeado, né? Que é esta daqui, eu vou aumentar aqui esses dois vértices para cá. Então, vou aumentar esses dois vértices para cá. Percebam que quando eu saio do modo de edição, eu tenho aqui a alteração feita em tempo real. Ó. Se eu selecionar, percebam que a silhueta está sendo feita em toda a peça. Agora, uma dica interessante aqui para vocês é que você pode aplicar um modificador de bevel definindo peso para os seus vértices. Percebam que quando eu apliquei este modificador de bevel aqui, ó, ele arredondou todos os vértices da peça. Mas eu poderia, por exemplo, e ele sempre arredonda com o mesmo parâmetro em todos os lados. Em todos os vértices ele vai definir a mesma espessura, a mesma distância de bevel. Mas digamos que eu queira arredondar ainda mais aqui na parte da frente. Um comando que você pode utilizar é simplesmente colocar esses vértices aqui dentro de um grupo e na hora que eu aplico o bevel, eu falo para aquele grupo selecionar os vértices que eu coloquei dentro dele. Aí, dessa forma, eu consigo definir um peso para cada vértice de forma independente. Então, eu vou selecionar esses dois vértices aqui, ó. Eu vou vir aqui nesta guia. Aqui onde está, ó, Vertex Group, eu vou clicar aqui neste mais e vou adicionar um novo grupo. Vou colocar aqui, ó, renomear como 1 para a gente não se perder. E aí eu vou selecionar esses dois vértices e vou digitar aqui Assign, beleza? Assimilando estes dois vértices dentro deste grupo. Agora o que eu faço é voltar aqui na minha peça e aqui onde está o modificador de bevel, o que eu vou fazer é criar um novo modificador. Eu poderia duplicar este daqui, né? Ó. Então vou duplicá-lo, vou entrar aqui dentro dele. Aqui onde está vértice, eu vou selecionar método de limite e aqui eu tenho a opção de grupo de vértice, ó, Vertex Group. Eu vou selecionar, vai habilitar esta janela, eu seleciono aqui o grupo número 1 e aí quando eu faço isto, eu posso aumentar aqui o tamanho dos meus vértices, ó.
Na verdade, ele não funcionou aqui porque eu teria que desabilitar, colocar este comando para cima. Ó. Quando eu coloco ele para cima, percebam que ele faz o arredondamento aqui na parte de cima também. Ó. E aí, no caso, ele está dando um certo erro aqui porque eu tenho um segundo bevel aplicado na peça inteira. Então, eu teria que fazer a mesma coisa para os outros vértices aqui da parte de trás, caso eu queira arredondá-los também. Então, arredondei a parte da frente, vou aumentar aqui a quantidade de segmentos, né, e diminuir um pouco a espessura, deixa eu diminuir. Aí, beleza, ó, vou deixar mais ou menos aqui com essa distância. E aí nós vamos entrar na peça e repetir o mesmo processo para esses dois vértices. Eu vou lá na janela de grupos, lembrem-se que eu tenho o primeiro grupo, eu vou criar mais um outro grupo, pois eu quero que esses dois vértices tenham um peso diferente deste daqui da frente, destes dois vértices da frente. Então vou renomear como grupo 2 e vou clicar aqui em Assign para colocar esses dois vértices dentro deste grupo. Aí eu volto aqui na minha peça, seleciono ela, vou na guia de modificadores, eu vou duplicar este bevel, então duplico ele, entro aqui na guia, e aqui onde está grupo 1, eu coloco o grupo 2, e aí basta eu diminuir aqui o tamanho do bevel, ó. Diminuo, até ele voltar a ficar com aquele tamanho. E aí eu posso, ó, como eu falei, vantagem da modelagem não destrutível, eu posso voltar aqui, ó, selecionar esses dois vértices, movimentá-los aqui para trás, ó, diminuindo assim, ó, o tamanho da parte da frente da peça. Então deixei aqui a frente mais arredondadinha. Posso aumentar a quantidade de segmentos aqui, ó, pois eu achei que ficou pouca. Então vou deixar em, opa, não nesse, né? Neste bevel aqui da frente, na verdade, ó. Então para você não se confundir também, você pode renomear, ó. Aqui eu coloco, ó, como bevel maior frontal. Isso porque esta peça nem tem uma frente, né? Que eu defini que aqui é a frente, mas tudo bem. E aqui na parte de trás eu defino, né? Bevel menor posterior, para a gente não se perder. Então eu venho aqui no bevel frontal, ó, e aumento a quantidade de segmentos. Coloco 6, 7, 8, 9, 10. Defini aqui em 10 segmentos. Aí eu posso voltar aqui, ó, neste cilindro, né, que é aquele quadrado lá, posso voltar ao que estava antes. Então, se eu movimentar aqui no... Opa, eu fiz uma cópia. Não, calma. Beleza, ó, posso diminuir aqui o tamanho, né, ó. Posso reposicionar, ó. Não gostei da posição dele, eu posso colocar aqui mais para o centro, ó, alterando o posicionamento. Posso fazer uma cópia, inclusive, ó. Se eu digitar Shift D, eu crio uma cópia desse cilindro. E aí eu posso reposicioná-lo aqui no cantinho, ó, criando assim, ó. E como o modificador de espelho está aplicado, ele vai replicar as informações nos demais quadrantes. Então, pessoal, é mais ou menos assim que você trabalha utilizando a modelagem não destrutiva. Então, como este vídeo já ficou muito grande, eu vou finalizá-lo por aqui e nós continuamos na segunda parte. Então, nos vemos na segunda parte.